Começa agora o programa OAB em Destaque. A reforma política e suas consequências foram temas de debate com a doutora Tânia de Sá, que é secretária-geral da OAB e conversou com a gente sobre o tema. Vamos lá conferir a matéria. O tema reforma política é um tema bem atual, mas, na verdade, ele vem desde a época do governo Fernando Henrique, onde a sua reeleição já ensejou uma proposta de renovação política. Em 2010, no governo já Lula, teve a reforma da lei da ficha limpa. E para conversar sobre esse tema de extrema importância, eu vou conversar com a doutora Tânia Sá, que é advogada, professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional, além de secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos. Olá, doutora, prazer em recebê-la. Oi, Serginho, obrigada, querido. Você continua cada vez mais Bonner, hein? Olha, esse tema, Sérgio, realmente ele está na pauta do dia. A nossa Câmara Municipal está fazendo uma série de audiências públicas nas faculdades e agora também a Ordem será a próxima a receber a Câmara em data a ser agendada. E, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que seria, a bem da verdade, uma chamada reforma política. A reforma política seria mexer naquilo que está na Constituição, que com a dinâmica da sociedade se demonstrou que não está dando certo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mostrar claramente a todo cidadão brasileiro, a toda cidadã brasileira que é eleitor, né, que são eleitores, os pontos a serem modificados, a razão pela qual devem ser e a forma que vai ser feito. Isso é aí que reside esse grande núcleo da chamada reforma política. Doutora, esse tema realmente ganhou uma repercussão maior, um apelo maior a partir das manifestações. Mas, ao longo do tempo, inclusive os advogados perseguem a alteração, porque ela traduz o benefício da sociedade. Em 2011, uma das grandes, fizeram algumas reformulações, foram propostas dentro do Congresso Nacional. E, antes de tudo, a minha primeira pergunta é sobre a Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. O que significa isso, doutora? Pois é, essa fórmula, aspas, inventada pela nossa presidente, assim, no calor daquelas manifestações de junho, onde ela colocou: precisamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Gente, primeiro de tudo, qualquer aluno de direito, de primeiro e de segundo ano, sabe que isso constitucionalmente é reprovável. Por quê? Porque uma Assembleia Constituinte, como o nome está dizendo, ela cria um novo Estado ou ela reformula o Estado. Logo, você não faz uma Assembleia exclusivamente para aquele determinado tema. Juridicamente, constitucionalmente falando, isto não é possível. Veja, você poderia substituir isso por uma revisão constitucional. O que seria isso? Você pegaria a Constituição e faria uma revisão daqueles pontos que ficaram parados no tempo, que não acompanharam a dinâmica, etc. Na nossa Constituição de 88 isso não é possível, né? Porque ela se exauriu, né, naquela revisão feita em 93, logo são só 6 emendas de revisão, de pouca importância, portanto está exaurido, isso não pode ser feito. Então, Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, deleta, porque isso foi... A doutora Dilma foi muito mal assessorada, ou no calor das entrevistas, sopraram na orelha dela e ela soltou, né? Então, esquece. Por referendo e por plebiscito, veja que também foi, na época, colocado, são mecanismos da chamada democracia direta, que alguns chamam de democracia participativa. Nós nunca tivemos na história do direito constitucional brasileiro essa possibilidade. Nenhuma Constituição democrática, né? Porque as outorgadas, obviamente, algum referendo, algum plebiscito, plebiscitamos algum tema para ver se que o povo queira ou não, sugira ou não sugira, queira ou não queira, né? Estranhamente, a de 37, que foi autoritária, nós tínhamos a previsão de um plebiscito que nunca foi convocado. Enfim, na história brasileira, nunca tivemos nem referendo, nem plebiscito. E certamente, doutora, não houve nenhuma na história, porque em 37 foi o Estado Novo, uma Constituição outorgada por Getúlio Vargas, mas, de qualquer forma, ainda que se pudesse imaginar algum referendo ou plebiscito, seria muito caro para o Estado, muito caro para o governo. E, além do que, não é possível. A doutora já até esclareceu aqui. A gente sempre vai ter que ratificar isso daí, a importância realmente
de um advogado esclarecer isso aí até para a sociedade, porque o nosso programa é assistido não só aos nossos colegas advogados, mas a sociedade toda, né? Eu quero só esclarecer, realmente, né, a gente fala para as pessoas que não são da área, né? Referendo nós já tivemos no Brasil, do desarmamento. Plebiscito, quando fomos questionados se continuaríamos uma república presidencialista ou seríamos uma monarquia parlamentarista. Eu me refiro a referendo ou plebiscito dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso nunca foi feito na história do constitucionalismo brasileiro. É possível fazer? Sim. Se amanhã tivermos uma Assembleia Nacional Constituinte para editar uma nova Constituição, essa Constituição, depois de pronta, antes de ser promulgada, evidentemente pode ser levada a referendo e o povo brasileiro pode dizer queremos ou não queremos, parte dela ou ela em totum, isso não importa, entendeu? Isso pode ser feito. Aqui o que a mim me parece questionável, eu estou amparado, é óbvio, por doutrinadores constitucionalistas, que uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva não é possível. Referendo àquele do parlamentarismo, que até o doutor Ulisses Guimarães participava ali pelo parlamentarismo, saudoso doutor Ulisses. Mas falando mais da proposta das reformas efetuadas em 2011, a gente pode enumerar algumas, talvez as mais importantes, como o sistema eleitoral, o financiamento eleitorário por partidos, aquela questão também do voto facultativo. Até houve uma questão agora na Câmara muito importante, foi a questão do voto secreto ou não, entre outras coisas, a filiação partidária, aquela questão do domicílio eleitoral também. Doutora, dentro dessas questões mais importantes, vamos conversar sobre algumas, né? Vamos lá. Sistemas eleitorais, nós usamos dois, o majoritário e o proporcional, né? Majoritário nós elegemos presidentes, governadores, prefeitos, senadores. Ou seja, trocando em miúdo, não é isso? Quem tiver maior número de votos, leva a cadeira, ganha a eleição. Proporcional já é um pouquinho mais complicado, né? Embora a maioria das pessoas não saiba, ele vota primeiro na legenda. É a legenda que vai dizer quantas cadeiras serão distribuídas. E nessa distribuição, aí sim, você vai ter o voto pessoal. Eu votei no João, o outro votou no João. Quem tiver mais votos vai, naquela sequência, ocupar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta cadeira. Isso leva a distorções. Lembra o fato Enéas, Tiririca, né? Enéas elegeu o último deputado com 300 votos, porque a legenda dele foi 1,5 milhão, então fez 5, o último com 300. Você não elege nem vereador em algumas cidades com 300 votos. Enfim, esse é o sistema proporcional. O que se discute? Lista aberta ou lista fechada? Nós hoje votamos em lista aberta, né, Sérgio? Você tem uma gama de candidatos ali por partido, você escolhe lá o João, o Pedro, o Manuel, Maria e vota. O que é lista fechada? No sistema proporcional, você vota na lista, o partido faz a lista, você marca a lista. E aí você vai fazer o mesmo critério. Qual é o partido mais votado, mais cadeiras, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto da lista e assim vai. Serve também para o voto majoritário, né? A mesma coisa. Isso, então, é uma discussão que existe, né? Uns aprovam, outros não aprovam. Sistema distrital, eu acho bom. O sistema distrital, porque você divide o teu estado por distrito, né? Nós vamos ter aqui, vamos supor, por exemplo, 5 deputados no nosso distrito, 5 cadeiras a serem disputadas. Então, você vai votar só naqueles candidatos registrados aqui, quer dizer, ele diminui muito, né? E você pode ter uma cobrança direta, é muito mais fácil, é muito melhor. Porque às vezes você vota aqui no João e elege o Pedro lá de Mussambinho. Mussambinho não, que é em Minas, mas lá em Piraporinha do Sul. Então, eu acho que o voto distrital é importante, né? Pode ser o misto, pode ser o puro. O misto é que elege cadeira pelo sistema majoritário e pelo sistema proporcional. É uma boa. Voto facultativo, sou a favor. Sou a favor. É direito subjetivo, portanto, você não pode obrigar o cidadão. Eu acho que se esforçariam muito mais os partidos, os políticos, com propostas coerentes para cativar o eleitor. Bobagem dizer que vai comprar voto. Hoje a tentativa de compra se dá do mesmo jeito. Mas talvez é necessária uma reeducação do povo. Isso se comece, talvez, alterando um sistema facultativo, o povo possa ser educado para votar, ter obrigatória, criar uma consciência, né?
Eu acho que a obrigatoriedade não faz a cabeça de ninguém. Você pode fazer um teste. Você também lecionou. Você chega na turma e pergunta assim... e a minha turminha votou pela primeira vez, porque é primeiro ano de Direito, a média deles é 17 e 18 anos. Quem já votou aqui? Metade levanta a mão, né? Quem lembra em quem votou para deputado estadual? 2 levantam a mão. Para deputado federal, 5, e o resto? Eu não lembro. Ou seja, não adianta o voto ser obrigatório, porque é feito por uma obrigação, então é um descargo, entendeu? Desencargo, melhor dizendo, de conselho. Votei porque meu vizinho pediu. Então, eu acho que o voto facultativo, Sérgio, ele é melhor. Ele vai fazer o eleitor se... Não, a minha escolha é consciente. Doutora, com relação a um outro tema que é muito, traz muito questionamento, é com relação ao financiamento dos partidos políticos. Porque o sistema hoje é misto. É metade do direito público, que provém de fundos de partido, e outro de investimentos privados, né? E aí alguns políticos levantam que esse sistema privado você fica atrelado às grandes empresas que financiam as campanhas. Então, não há realmente um denominador comum com relação aos próprios políticos. O que a senhora imagina disso? Eu acho que o financiamento de campanha devia ser como, primeiro, o financiamento público igual para todos. Certo? E segundo, pessoa física, até um número 700, R$1.000, um limite. Eu acho que grandes empresas doar é investimento, não é doação. É um investimento, porque é uma troca. Estou doando milhões, mas você vai ter que fazer o que me interessa. Então, eu acho que tem que acabar com isso. Certo? Eu acho que o cidadão tem que ficar livre para doar. Eu doaria com maior boa vontade se eu soubesse que a coisa era séria, como você, como quem está me ouvindo, certo? Porque a gente quer o bem de todos, é o bem do nosso Estado, o bem do país. Agora, do jeito que está, é brincadeira, é investimento, né? Eu dou o X, mas a mãozinha está aqui de volta, né? Eu dou aqui, mas espero aqui. Então, vou parar de brincar de poliana, de fazer de conta, brincar do contente, porque é brincadeira, né, Serginho? Eu acho que o político, e aí eu dou uma opinião, até perguntando... O político, ele não é profissão, é uma contribuição. Então, tanto em qualquer esfera, seja municipal, estadual, federal, ele devia ter um tempo útil para a política, porque ele não é a profissão dele, é uma contribuição à sociedade brasileira. Eu acho que, desde aqui o movimento da ordem, ou todas as classes e o povo, deveria determinar e correr atrás de que determinasse um tempo de vida útil ao político. Olha, o político, ele dá uma contribuição muitíssimo bem remunerada, hein? Muitíssimo bem remunerada, porque nos custa, cada deputado, mais de R$100 mil mês ao povo. Um senador é um pouquinho mais caro. O senador sai na base de 150 mil cada um mês. Então, é bem remunerado. Nós, aqui na Ordem, né, trabalhamos todos de graça. Né? Toda essa estrutura que você tem, em diretores, conselheiros, coordenadores, ninguém recebe um tostão. Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente põe no bolso. Então, eu acho assim, reeleição de político, eu acho que mesmo legislativo, Sérgio, é só um mandato. Fez 1 mais 1. Tá bom demais, 8 anos. Puxa, senador 16, precisa morrer lá dentro do Senado, certo? Então, eu acho que vai dando chance, entendeu? Eu acho que esse assunto é muito vasto, né? Mas eu quero finalizar, porque eu sei que o tempo está acabando, dizendo para você o seguinte. É muito importante essa reforma tem que ser feita, ela pode ser perfeitamente realizada através de emendas à Constituição. Esse Congresso que está aí tem o poder reformador. A Presidência da República pode enviar proposta de emenda ao Congresso, que é previsão também da Constituição. Então, gente, é só vontade política de realizar. Acho que o povo deve ser consultado através de referendo. Plebiscito é muito complicado, porque o assunto é muito grande e uma pergunta pode anular a outra, porque é sim e não. Mas que tem que ser feito, tem, porque os exemplos estão aí. O último é o absurdo de alguém ter direito político suspenso, porque está preso, encarcerado, e continuar com o mandato de deputado. Isso aqui é só no Brasil, é igual a jabuticaba, só dá no Brasil. Antes de terminar, eu quero retificar o presidente José Sarney, ele não teve a reeleição, foram 4 anos, 86 a 90, para não depois não ensejar até discussões sobre isso. Obrigado, doutora, espero novos programas, a gente conversar sobre isso e outros temas. É sempre um prazer, Sérgio, eu gosto muito de conversar com você. Obrigada.